Bom, agora já está gravando. Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu e Márcia estamos aqui hoje para apresentar esse projeto. Márcia, você pode ir admitindo? Esse projeto que começou, eu vou contar como, e até tenho que deixar um registro aqui, a Márcia é testemunha, minha mãe, eu queria muito que ela assistisse essa apresentação, e até tentamos, né, Márcia? Eu liguei para ela, mas ela não conseguiu. E aí eu vou para ela será uma das pessoas que irá assistir através da gravação. E eu sou Denise Lauria, para quem não me conhece, agradeço a presença de todos. Já foi falado, no final dessa apresentação teremos um tempo para perguntas, né? Estamos à disposição. A ideia é essa mesmo, esclarecer a ideia e o propósito. Eu tenho de formação originária arquitetura, eu sou arquiteta, e, vamos dizer assim, trabalhei mais de 30 anos no serviço público, em mais de um órgão. A minha experiência com yoga começou em 2000. Eu sou instrutora de yoga, eu não falei isso também, isso é importante, porque eu sou, além de arquiteta, instrutora de yoga e yoga terapeuta. E a minha ligação e vínculo, aliás, é anterior, mas eu não vou me estender nessa explicação, porque ela é um pouco até subjetiva, né? Mas a minha ligação como praticante de yoga começou em 2000. E eu fiquei tão encantada com a prática, com os benefícios que eu senti, quero até dizer, eu busquei yoga por questões de ansiedade. Hoje eu vejo como instrutora que é uma das motivações maiores, quando não pânico, depressão, enfim, mas a ansiedade, eu diria, quase campeã da busca, e foi a minha razão de buscar a yoga. E eu me encontrei nesse caminho que, para mim, não teve volta. Né? Já estamos em 2022. E como eu me identifiquei muito com a prática, eu resolvi não só praticar, mas compartilhar. E aí comecei, por uma questão de oportunidade de tempo, eu já trabalhava, né, no serviço público, quando eu fiz quando eu comecei a praticar yoga, então eu encontrei tempo de fazer a minha formação em 2005, 2006. Então, a minha primeira formação em yoga integral, e de lá para cá eu já fiz outras formações, como yoga integrativa, yoga terapia integrativa, yoga terapia hormonal e, mais recentemente, yoga restaurativa. Então, em 2007, eu comecei a dar aula. Comecei num clube perto, quem conhece a Tijuca, aqui no Country Club. Depois eu introduzi a prática junto com um colega, também instrutor de yoga, no Tribunal de Contas, que era onde eu trabalhava. E por 7 anos eu conduzi práticas de yoga dentro da instituição. Eu não deixei de atuar como arquiteta, mas eu combinava, eu dava aula antes do horário, na hora do almoço ou depois do horário, assim como o meu amigo e professor do Sena. E, em 2018, eu já estava aposentada, eu já estava dando aula, inclusive, na sala de uma amiga que comportavam 3 pessoas só, e era uma vez por semana só. E aí eu comecei a me sentir apertada naquele espaço. Né? Ficou pouco. Como é que eu posso estar aqui só com 3 pessoas e elas só podem vir nas segundas-feiras? E se elas faltarem uma segunda-feira, elas vão ficar 15 dias sem vir. E me deu um impulso. Né? Tem coisas na vida que a gente não explica, mas veio lá de dentro uma grande vontade de ter um espaço próprio. E aí surgiu o Espaço.on. Meados de 2018, eu montei do zero, osso, laje, um espaço, uma sala, na Tijuca, na Conde Bonfim, bem pertinho do Tijuca Tênis Clube, um espaço de yoga, mas também de terapias integrativas. Tá? Então, não tem só professores de yoga lá, mas também tem alguns terapeutas, alguns até dos quais eu me beneficio. Em 2019, eu fui fazer a formação de yoga restaurativo. E aí eu conheci não só a Luciana Lobo, que foi a professora que deu essa formação, mas o Instituto Zen Câncer, que é um instituto que acolhe, abraça e proporciona atividades, sobretudo yoga restaurativa e outras terapias, gratuitamente para pacientes oncológicos. Eu fiquei encantada, não só pela yoga restaurativa, pelo efeito também, mas também pelo propósito do Instituto.
e fiquei voluntária. Sou voluntária até hoje, comecei como professora, instrutora de yoga restaurativa, dando aulas presenciais, e o Espaço.on, primeiro parceiro de espaço, dando aulas lá às sextas-feiras de manhã. Começamos com uma turma, logo eram duas, íamos abrir a terceira turma, veio a pandemia. Lógico que o paciente oncológico, mais do que todos, teve que tomar muito cuidado, né? Era vamos dizer assim, um grupo de grande risco da Covid. Então, nos recolhemos. E fiquei talvez 1 ano e meio sem entrar no Espaço.on. E ele persistiu, felizmente. Fomos voltando aos poucos, recomeçamos as atividades através da prática online, foi criado o projeto Yoga para Todos, que oferece gratuitamente aulas de yoga restaurativa, yoga nidra e yoga integral para pacientes oncológicos, online. Só que agora, mais recentemente, de sexta passou para quarta, a prática de yoga restaurativa presencial gratuita. Então, o Espaço.on foi criando em pouco tempo, 4 anos, uma tradição de acolher algumas causas bastante nobres. E da onde veio essa ideia de um novo projeto, Cuidar-se, né? Veio de uma situação que eu vivi, né, pessoalmente, que foi na observação e também no cuidado do meu pai, né, que veio a falecer em fevereiro desse ano. Por isso que eu queria muito que minha mãe estivesse aqui, porque ela é uma grande inspiradora desse projeto. Desde quando eu comecei a observá-la, não só quando o papai estava acamado, mas antes mesmo, que papai não estava acamado, mas ele não ia à rua sozinho. Então, ele precisava ser cuidado. E a minha mãe, então, se prestou como cuidadora muito antes dele estar acamado, muito antes do meu pai ter que ter cuidadoras profissionais, que teve 3 cuidadoras maravilhosas profissionais. E por que esse projeto é voltado ao cuidador familiar? Porque o cuidador profissional, ele faz um trabalho importantíssimo, mas ele vai para casa e ele se envolve com outras questões. O cuidador familiar e o afetivo, que pode cuidar também de um amigo, de um vizinho, enfim, é 24 horas, né, o tempo inteiro. E eu vi isso na minha mãe, que é uma senhora de mais de 90 anos e que estava ali no meu sentimento e receio, prestes a ir antes do meu pai. O papai faleceu, mamãe está bem, felizmente. Isso também é uma outra etapa. Pós-falecimento do ente querido, às vezes o cuidador não sabe o que fazer, porque a vida virou cuidar do ente querido. Então, também esse projeto não é só focado, né, Márcia, ao cuidador que está ali, mas pode ser aquele cuidador, ex-cuidador, mas que, na verdade, continua não olhando para si, porque ele continua buscando um sentido fora de si mesmo. Então, veio essa ideia, precisava de alguém que abraçasse, eu não me sentia balizada em condições de abraçar esse projeto, que eu acho bem grandioso, não por falta de envolvimento ou interesse, mas até por habilitação. Mas conheci a Márcia Vasconcelos, arte-terapeuta, e me encantei pela proposta da arte-terapia e conversei com ela. Puxa, eu tive essa ideia, queria tanto que alguém abraçasse. E aí ela foi no Espaço.on, também não conhecia o espaço, e fez uma aula de yoga restaurativa. E aí ela devolveu a proposta. Vamos fazer juntas? Eu fiquei também muito motivada, né, por essa possibilidade de fazer esse casamento, porque se eu não me sentia em condição de abraçar esse projeto sozinha, junto com a Márcia e a arte-terapia, eu acho que yoga pode agregar muito a toda essa jornada, que a gente vai explicar depois no tempo que vai levar, o dia, como vai funcionar. Então, eu convido agora Márcia Vasconcelos a se apresentar e falar um pouquinho de arte-terapia. O que é arte-terapia? Obrigada, Denise. Bom, muitos aqui já me conhecem, mas quem não conhece, é importante dizer que eu sou arte-terapeuta clínica, eu trabalho de forma individual e em grupo já há muitos anos. A minha formação inicial foi letras, português, francês, mas sempre tive o pezinho na arte, né? Sempre estive ligada ao teatro de animação. E fui fazer a minha formação em arte-terapia e um pouco antes da aposentadoria,
como professora, eu já comecei a atuar como arte-terapeuta. E a partir daí, eu fui buscando outros estudos, né? Porque o arte-terapeuta ele precisa estudar muito, ele tem que entender de muitas coisas, né? A gente tem que estudar psicologia, a gente tem que estudar mitologia, estudar traumas, né, Cristiane? Estamos aí no nosso estudo de traumas, enfim, uma série de coisas. Então, eu fiz pós-graduação em arte-terapia e doutorado em psicologia social, porque acredito no grupo, né? No grupo enquanto essência, no grupo enquanto trabalho. E aí eu vou apresentar para vocês. A minha apresentação, realmente, eu acho que isso é suficiente. Quem quiser maiores detalhes, lá na página do espaço.on, a Denise colocou todo o meu currículo, né, com maiores detalhes. Mas eu acho que o mais importante é isso, é saber que esse projeto também fala de mim, da minha história. Eu também cuidei de uma mãe idosa e presenciei, né, cada etapa desse cuidar, que vai se dando aos poucos e que a gente vai entrando nele sem se dar conta, sem perceber. E se a gente não tomar cuidado, ele ocupa as 24 horas do nosso dia, mesmo a gente trabalhando fora, mesmo a gente tendo outras coisas para fazer. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês Está todo mundo vendo? Uhum. Ok? Beleza. Então, cuidar-se, né? Esse nome foi ideia da Denise. Márcia, cuidar-se. Eu falei, acho ótimo, porque tem o cuidar, né? Porque envolve o cuidar, não só do outro como o nosso próprio, e envolve o dar-se, porque é um momento em que nós estamos nos doando bastante, mas que também precisamos aprender a doar para nós mesmos. Então, daí surgiu o nome do projeto, Arte, Terapia e Yoga, olhando para quem cuida por afeto. Deixa eu só diminuir aqui para mim. Isso. Ok. E quem é o cuidador por afeto? São aquelas pessoas que vão cuidar de filhos, de companheiros ou companheira, que vão cuidar do pai e da mãe, que vão cuidar de um amigo, de um primo, de um padrinho, de uma tia, enfim. Não é aquele cuidador profissional, mas é uma pessoa ligada à família sanguínea ou não, né? Pode ser a família afetiva, e que vai estar envolvida com o cuidado de alguém que necessita, temporariamente ou definitivamente, de uma atenção maior. E aí eu fiz aqui um roteirinho para que a gente pensasse um pouco em como isso funciona, né? Que, na verdade, o que acontece? A gente tem um susto inicial. O susto é o momento em que a gente se dá conta de que precisa cuidar de alguém. Pode ser na hora em que o filho nasce. Às vezes a gestação é tranquila e quando nasce acontece algum problema, uma falta de oxigenação, e a gente vai ter que cuidar desse filho de uma outra maneira, diferente do que era imaginado. A gente pode ter o nosso companheiro ou a nossa companheira que pode sofrer um acidente, que pode ter um problema de saúde. Eu conheço casos reais de um marido que cuidou da mulher que entrou em processo de Alzheimer com menos de 40 anos. Eu conheço também um homem que era amigo da minha mãe, que a mulher, eu não me lembro se ela sofreu um acidente de carro ou se ela teve algum problema de saúde, que ela ficou paraplégica, né? Não se movia da cintura para baixo. E ele foi um exemplo daquele cuidador que não cuidou de si próprio. Ele se dedicou tanto à esposa que um belo dia ele infartou. E a esposa teve que seguir adiante. Eles tinham uma filhinha de 6 anos, e quando ela adoeceu, ela estava com 2 anos.
E ele, por cuidar tanto dela, não olhar para ele infartou e algo teve que ser feito, né? Porque a vida continuou. Então, existe esse susto inicial, em que ficamos meio perdidos. E até quando estamos cuidando dos nossos pais, em que já temos uma ideia, né, de que eles vão precisar de um cuidado maior, que vão envelhecendo, e que aparentemente é um cuidado que vai acontecendo aos poucos, ele pode sofrer um agravamento de uma hora para outra. Eu cuidei da minha mãe mais detalhadamente, de forma mais dedicada, nos últimos 5 anos da vida dela. Ela faleceu com 89 anos de idade. Mas, em dezembro de 2018, ela deu entrada no hospital com um quadro de acidente vascular cerebral. E ela saiu do hospital. Minha mãe era uma pessoa que se movimentava, que fazia comida, que tomava banho. Enfim, ela tinha os cuidados necessários, mas era relativamente independente. E, de uma hora para outra, eu voltei para casa com uma mãe num sistema de home care, eu tendo que transformar a sala em quarto, tendo que contratar cuidadoras, porque o banho era na cama, a higiene era feita na cama. Então, existe um susto. A gente leva um susto. Esse susto implica num aprendizado subsequente, né? A gente começa a aprender coisas que nunca imaginou, porque eu não fiz enfermagem, né? Então, da noite para o dia, eu tive que aprender a dar banho na cama. Ah, mas tinha cuidadores profissionais? Tinha, mas às vezes o cuidador falta. E ele te avisa de manhã cedinho: olha, eu hoje não vou poder ir. Ok, as pessoas têm problemas, como todo mundo. Então, você tem, né? Você começa a aprender a fralda, descobre que a fralda mais barata não é a melhor fralda, porque vaza. Então, é preferível você investir numa fralda mais cara, que ela te dá um suporte melhor. Enfim. Então, você começa, a partir desse aprendizado, a ativar os recursos necessários, né? Que são físicos, financeiros e pessoais. Inclusive, dentro das relações familiares, porque neste momento também ocorrem os desequilíbrios. Porque a família é um sistema, né, gente? Em que cada um ocupa o seu papel, para o bem ou para o mal, não importa, mas cada um tem o seu papel. Na hora em que um ente desse sistema ele continua vivo, mas ele não tem mais condições de atuar da maneira como ele estava atuando, há um desequilíbrio nesse sistema familiar. E esse cuidador ou essa cuidadora ainda vai se deparar com essa questão. E muitas vezes a pessoa que precisa de cuidado era a pessoa que dava o suporte, né? Que fazia comida, ou que fazia as compras do mês, ou que pagava as contas do banco. E aí o outro, eu tenho uma amiga que o marido entrou em processo de Alzheimer e ela está desesperada, porque ela nunca fez uma conta, nunca pagou uma conta, ela nunca fez uma compra de supermercado e ela está tendo que lidar com tudo isso agora e lidar com que ela me diz assim: ele não é mais o meu marido, não foi com ele que eu casei, né? Então, é esse desequilíbrio, porque os papéis, né, se precisam ser renovados, que há necessidade da criação de uma rede de suporte, não só familiar, próxima, mas com uma rede de suporte externa. E o projeto Cuidar-se, ele entra como uma dessas possibilidades de rede de suporte para aquele que está cuidando, para aquele que vislumbra a possibilidade de um dia cuidar, e para aquela pessoa que, como muito bem disse a Denise, acabou de cuidar de um ente querido que partiu e que fica perdido, porque estava dedicando 24 horas da vida dela àquela pessoa, e, de repente, ela diz: o que eu faço agora da minha vida? Né? O que eu vou fazer? Este é o momento de desenvolver um novo olhar sobre si mesmo. Esse é o momento de cuidar-se. E a nossa proposta é o cuidar-se em grupo, fazer um trabalho em rede. E por que o grupo é importante? O grupo tem uma energia maravilhosa.
o processo de criação, que eu vou falar daqui a pouquinho, quando falar de arte-terapia, de um componente do grupo, ele vai interferir positivamente no processo de criação de outros componentes, né? Porque a energia ela se espalha, ela não é visível, mas cientificamente já está comprovada, a energia está lá presente, né? A criação ela é como se fosse assim um caldeirão em que a vida começa a borbulhar, a fazer aquela fumacinha, né? Por isso que a gente também tem que estudar alquimia, arte-terapia, porque é um grande processo alquímico, né? Porque começa tudo a borbulhar, a sair, a aparecer. Então, esse trabalho em rede ele é fundamental, além do compartilhar. Como é bom compartilhar com alguém o que a gente está vivendo. Às vezes, a solução encontrada por quem está ali no nosso grupo vai nos ajudar. Eu me lembro que eu tinha uma pessoa conhecida na época da minha mãe, nessa época pior dela, que também tinha a mãe acamada. Gente, vocês vão rir do que eu vou dizer agora. Mas, para mim, era um conforto tão grande conversar com ela e o nosso assunto eram fraldas. Onde encontra a fralda mais barata? Qual é a farmácia que está em promoção? A fralda nova que saiu do mercado? Aquilo era de um alento ter com quem conversar essas coisas que vocês não têm ideia. Então, esse compartilhamento no grupo, ele ajuda muita gente, ele nos dá dica, ele nos dá suporte, além da gente perceber que não é só a gente que está vivendo aquilo, e o outro também está vivendo, né? Então, a gente também percebe que porque a gente tem uma tendência nesses momentos de dizer assim, ai, por que eu? Por que justo comigo que isso aconteceu? Não, acontece com todo mundo, cada um num determinado momento, né? Então, agora, por causa disso, a gente resolveu juntar, porque, de verdade, yoga e arte-terapia conversam em muitos aspectos, em muitos pontos. Então, eu vou começar falando em arte-terapia de forma breve, é claro, porque não dá para falar muito, e depois a Denise vai dar continuidade falando um pouquinho mais sobre a yoga. Então, arte-terapia, e essa imagem aqui eu faço questão de dizer que ela é de um grupo, que foi o grupo de suporte para minha tese de doutorado. E ela era um grupo de mulheres com mais de 60 anos. Eu tinha de 60 a 84 anos nesse grupo. E elas deram a esse grupo o nome de Arboridade. Esse foi o trabalho final delas, né? Foi um trabalho de terapia breve, como será o nosso, e é a minha homenagem, né, a essas mulheres maravilhosas que me ajudaram muito, que foram a minha fonte de inspiração para o meu doutorado, e que estão reunidas até hoje, atualmente por Zap, porque 3 mudaram de estado, 3 faleceram, partiram, né? Agora estão recebendo Bebete lá em cima, como carinhosamente a gente chama a rainha, né? Estão recebendo Bebete lá em cima. E as outras 4, somos 4 ainda no Rio de Janeiro. Mas a pandemia deu uma afastada, né? Em todo mundo. Mas o grupo de Zap continua até hoje e uma apoia a outra. Né? Enquanto não houve a pandemia, era um apoio presencial, de encontros regulares, uma precisando de ajuda, a outra ajudando. Tivemos uma que estava fazendo um tratamento de câncer e uma se dispunha a ir junto, ajudar, enfim. Realmente formou-se uma rede de suporte. A arte-terapia, ela tem a intenção, fugiu a palavra que eu queria usar agora, coisas de quem fez 65 anos, promover, preservar e restaurar a saúde, né? Restaurar quando a gente já está com algumas questões, preservar o que a gente tem e promover o que está sendo necessário, né? Porque sempre tem alguma coisa para ser vista, sempre tem alguma coisa para ser olhada.
E eu acho muito importante dizer que a arte-terapia ela acompanha o conceito de saúde da OMS, que eu não vou dizer ipsis literis, mas o conceito de saúde da OMS entende saúde não apenas como a saúde do físico, mas também a parte mental e a parte social. Não adianta eu estar aparentemente bem fisicamente e o grupo com o qual eu convivo, no qual eu estou inserido, está adoecido, porque essa doença vai chegar até mim. Né? Essa doença emocional também vai chegar até mim, provavelmente através de um sintoma. Né? Aí a gente começa a ter dor de barriga, a gente começa a ter uma dor ali que a gente não sabe, começa a ter uma gastrite, que é a consequência, mas não é a causa. Né? Problemas no fígado, aí eu saio tomando remédio para o fígado, me encho de remédio para o fígado. Ok, aí a gente talvez perguntasse assim, como é que está a sua raiva? Você está com raiva de alguém? Né? Aconteceu alguma coisa, alguma situação que você não conseguiu dizer o que você precisava e você engoliu e ficou com muita raiva? Essa raiva, ela vai aparecer no seu fígado. O fígado é um grande filtro que filtra, inclusive, as nossas raivas. Né? Então, a arte-terapia ela vai olhar para a saúde física, para a saúde mental e para a saúde do grupo, para a saúde social, porque não podemos ser saudáveis dentro de uma sociedade não saudável. E como é que se processa o nosso trabalho? O nosso trabalho, através do processo de criação do fazer artístico que se dá em diferentes modalidades expressivas, que pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser um desenho, pode ser uma costura, um bordado, uma colagem. Aí a gente tem uma imagem de colagem, né? Várias imagens dispostas. O que acontece no processo de colagem? Você primeiro vai selecionar. Na vida, a gente não precisa fazer seleções toda hora? A gente precisa, a gente faz escolhas, né? Essa imagem me interessa, essa aqui eu não vou ficar com ela. E depois que a gente seleciona a imagem, a gente recorta o que tem na imagem que nos chama a atenção. No que a gente recorta, a gente deixa de lado alguma coisa que estava em excesso, como na vida. Para aqueles que nunca tiveram uma experiência em arte-terapia, porque aqui eu tenho vários arte-terapeutas presentes, né? Eu costumo dizer o que todo mundo faz, que isso é quase unanimidade. Quando está com a cabeça confusa, quando está estressado, o que a gente faz? Vai arrumar gaveta, vai arrumar armário, não é isso que a gente faz? Vai lá. Por quê? Quando a gente está arrumando a gaveta, a gente tira tudo da gaveta, né? E vai separando. No que aí a gente já separa, isso aqui eu não estou usando mais. Isso aqui eu não quero mais. É que nem olhar para dentro da gente, né? Esse funcionamento eu não quero mais, não me serve mais. Tira. Esse funcionamento eu não estou mais usando, então eu não preciso dele. Vamos abrir espaço para um funcionamento novo, que seja legal, que me faça sentir bem, que me traga felicidade? Vamos. É isso que a gente faz, né? A gente abre espaço no nosso armário, nas nossas gavetas, para o novo, para aquilo que está por vir. Mas a gente só consegue receber coisas novas quando a gente abre espaço para elas. Né? Se a gente for daquele tipo que soca tudo dentro do armário, outro dia eu fiz isso, né? Eu arrumei meu armário e descobri algumas coisas que eu nem lembrava mais que eu tinha. Porque estava cheio, né? Então, tinha coisas lindas que eu deixei de usar e tinha coisas lindas que eu não usava mais que eu pude passar para outras pessoas usarem e meu armário ficou ali maravilhoso. Então, gente, o processo de criação ele vai se dando, ele vai acontecendo, né, intuitivamente. Esse fazer artístico e o que nos interessa, e eu acho importante dizer isso,
é o processo de produção. Não nos interessa o produto final. Ah, vai ficar feio. Quem está preocupado com isso? A gente não vai fazer nenhuma exposição, né? Não estou preocupado se o resultado final vai ficar feio ou bonito. O resultado final vai falar de mim, de alguma coisa que é importante para mim. E é o processo do fazer que importa para o meu trabalho, né? Quando eu estou trabalhando plasticamente, eu estou mexendo, por exemplo, numa argila, eu também estou me mexendo internamente. Nós somos feitos de barro, está lá na Bíblia, né? Esse barro de fora também é o barro de dentro, sou eu. Eu estou me transformando, eu estou dando uma nova cara para mim mesma, né? Então, isso é arte-terapia, que é acessível a qualquer pessoa, individual ou grupo, eu já falei, e eu trouxe esse desenho aqui para vocês verem que é um desenho simples, né? Não é um desenho feito por um artista plástico, não, é um desenho simples. Mas quanta coisa pode estar contida nesse desenho de informação sobre a pessoa, né? Ela pode ter descoberto aí nesse momento, eu não lembro mais do que de fato foi, né? Porque isso foi em 2014, nós já estamos em 22. Mas eu olhando para ele agora, quem sabe ela vislumbrou um portal para a vida dela, né? Uma passagem, um novo começo, um novo ciclo. Então, é isso que importa. O que significou para essa mulher que fez esse desenho? Não se está bonito ou se está feio. E o que acontece, né, com a arte-terapia? A gente vai desenvolver a nossa criatividade, que é super importante, e ela é importante para tudo. Para viver, nós precisamos ser criativos, né? Nós precisamos ser criativos na hora de decidir o que nós vamos fazer para o almoço, né? Ô, missãozinha danada essa, de todo dia ter que pensar o que vai fazer para o almoço, o que vai comprar no mercado, né? Isso exige criatividade, né? Ah, eu vou juntar isso com isso e vai dar isso, e ficou uma delícia. Isso é criativo. A gente precisa de criatividade para buscar soluções para problemas da nossa vida. Nós precisamos de criatividade para lidar com os nossos pares, seja eles quem forem, pai, mãe, marido, mulher, namorado, namorada, filho, filha, irmão, irmã, cliente. Nós precisamos de criatividade para lidar no nosso dia a dia. E à medida em que vamos nos tornando mais criativos, nós vamos desenvolvendo a nossa autoestima. E, gente, ter autoestima é fundamental. Nós precisamos gostar de nós mesmos, porque se a gente não gostar da gente, quem vai gostar? A autoestima é a gente entender que, mesmo que esteja cuidando de alguém por muito tempo, que seja uma pessoa que precise muito da nossa ajuda, eu tenho direito a dar uma caminhada de 15 minutos pelo quarteirão para poder arejar a minha cabeça. E nada vai acontecer àquela pessoa. Eu posso sair de casa para me encontrar com uma amiga e bater um papo. E vai dar tudo certo, e está tudo bem, porque eu também preciso disso. Eu mereço isso. E isso faz parte também que a arte-terapia promove, é o autoconhecimento, né? Que hoje em dia todo mundo fala em autoconhecimento, né? Mas o que é isso? É exatamente isso, é a gente olhar para as nossas partes, que muitas vezes estão fragmentadas, né? Que muitas vezes exercício de colagem, o que é? É a gente unir partes fragmentadas e formar um todo, né? E aí a gente olha para aquela imagem e vê um todo ali formado por partes. Somos nós. É a nossa família, que é um todo formado por partes. E pode ser uma foto linda se a gente conseguir trabalhar, se trabalhar. E ainda tem um detalhe, à medida em que a gente vai se trabalhando, a gente leva esse trabalho para as pessoas com quem nós convivemos. Né? Passa.
Ah, mas é mágica? Não, não é mágica, não. É porque o nosso inconsciente não cabe aqui na nossa cabeça, não. O nosso inconsciente é muito maior do que isso. Então, os nossos inconscientes agora estão todos em contato, né? Então, à medida em que a gente vai se autoconhecendo melhor, a gente vai autoconhecendo as outras pessoas e a gente vai lidando melhor com a vida. E aprendendo tudo isso, conquistando tudo isso, a gente vai lidar muito melhor com o nosso estresse, né? Com os nossos sintomas, que foi aquela história lá da dor no fígado que eu falei, do problema do fígado, que na verdade era raiva, e com os nossos traumas, né, Cristiane? Eu chamo Cristiane, que a gente está estudando isso agora. Por que nós estamos estudando trauma? Porque estamos fazendo um trabalho voluntário com as vítimas das últimas chuvas de Petrópolis, né, pela Associação de Arte e Terapia. Então, a gente percebeu que precisava aprofundar o nosso conhecimento e estamos vendo na prática o quanto o processo criativo pode auxiliar essas pessoas a, primeiro, reconhecerem os seus traumas, porque muitas vezes eles ficam escondidos, eles vão para debaixo do tapete, né? E conseguindo olhar, se libertarem desse trauma e conseguirem levar a vida adiante. A gente está tendo essa experiência na prática. Claro que estudando, estamos tendo aulas por pessoas que trabalharam com as vítimas de Brumadinho, né? Então, estamos aprendendo muito também, porque a vida é isso, a gente vai aprendendo sempre. Mas não poderia terminar de falar em arte-terapia sem dizer que ela é de base junguiana. E isso significa que ela é baseada na psicologia analítica, que foi criada por Carl Gustav Jung, um suíço que nasceu a 26 de julho de 1875, e que, nos seus estudos, descobriu Freud, e foi atrás do Freud, porque ele falou, pô, esse cara sabe de coisas que eu preciso aprender. O primeiro encontro deles, se eu não estou enganada, eu posso estar errando para menos, não para mais, durou 12 horas. Meus junguianos aí, se eu estiver errada, podem me corrigir sem problema. Eles ficaram 12 horas conversando, né? Sem parar, de tanto assunto que tinham para trocar. E durante muito tempo, o Jung foi discípulo de Freud, aprendeu muito com ele, né? Mas chegou um momento que, como todo bom discípulo, vai adiante, né? E o mestre foi a base do discípulo, mas o discípulo precisa seguir, né? E o ideal é que o discípulo vá além do mestre. Ele não tem que ficar agarrado ao mestre, ele tem que ir além do mestre. E Jung foi. E aí, só alguns conceitos. Conceito de consciente pessoal e inconsciente pessoal, que já era de Freud, né? Consciente pessoal é o que a gente tem na memória, o que está na nossa mente, o que a gente tem consciência. O inconsciente pessoal é aquilo que a gente bota para debaixo do tapete, que pode ser alguma coisa de desagradável que aconteceu conosco, um estupro, um acidente de carro, a gente pode esquecer que isso aconteceu, porque é tão traumático, é tão difícil olhar para isso que a gente manda para o nosso inconsciente. Como pode ser também um potencial que a gente ou guardou ou não descobriu ainda que tinha, porque a vida não havia possibilitado. Eu posso ter querido, em criança, ser uma musicista, e aí meus pais me disseram, não, vai ser arquiteta, vai ser advogada, ou vai ser médica, vai ser professora, porque música, arte nesse país não tem futuro. E eu segui a orientação deles e a minha música ficou guardadinha lá no meu inconsciente, eu nem lembro mais. Um belo dia lá no trabalho do Cuidar-se, né? Fazendo o trabalho arte terapêutico, gente, a minha música. E aí eu posso entrar para um canto coral, eu posso pegar o violão que está guardado e voltar a dedilhar, eu posso estudar música e mil outras coisas, né? Posso fazer teatro, posso passar a escrever, posso ser uma artista plástica, eu posso tudo. O mundo é nosso, a gente pode tudo, né? Quando a gente se dá direito, a gente pode tudo. Aí entra realmente o conceito que modifica, que é o conceito de inconsciente arquetípico, que aí realmente é um conceito junguiano,
Porque para Jung, a gente traz também a memória, vou falar de uma forma bem simples, a memória da nossa humanidade, né? Tudo que aconteceu na nossa humanidade, em termos de vivência, em termos de história, em termos de percepção, estão em nós, estão gravadas no nosso DNA, estão nas nossas memórias. E a qualquer momento elas podem surgir. Por isso que o terapeuta precisa estudar mito, por exemplo. De repente, alguém desenha um mito e a gente fica assim, gente, o que é isso? A gente não sabe tudo, claro, mas aí a gente vai lá pesquisar o que é isso, né? Que mito é esse? O que esse mito está querendo dizer para essa pessoa? Por que surgiu nesse momento? Qual a importância dele na história atual desse cliente, por exemplo? E Jung vai falar do processo de individuação, que individuação é de uma forma bem simplória, né? Em psicologia seria o caminho do ego ao self, mas numa tradução bem simples, é a gente amplificar, a gente ampliar esse nosso centro, né? O ego é essa parte que a gente se reconhece, né? Eu sou Márcia, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Quando eu estou aqui dizendo, olha, eu sou arteterapeuta, eu estudei isso, eu estudei aquilo, é o meu ego, né? Que está aqui presente. Mas eu preciso ir rumo a uma amplidão maior, rumo ao meu sagrado, rumo a um conhecimento maior sobre mim mesma, né? Então, este é o processo de individuação que ele vai se dando em camadas, né? Aos pouquinhos. E que é o processo de uma vida, gente, não é só dentro, né, numa terapia breve, mas só para esse é um conceito junguiano importante, né? E para fechar aqui a minha apresentação sobre a arte-terapia, é exatamente nesse fazer artístico, nesse processo de criação que vão surgir os símbolos. E esses símbolos nós vamos amplificar, que levar para um outro suporte, né? Aqui a gente tem uma pintura que foi feita de que maneira? Tinta, não me fugiu agora o nome apropriado, tinta, digamos, que a gente coloca na água, numa bandeja, mistura do jeito que você quiser, você coloca o papel ali, levanta e deixa secar. Esse foi o processo feito aqui. No encontro seguinte, a pessoa que fez esse trabalho, ela falou, tem uma flor aqui. Aí ela levou essa flor para um outro suporte. Por um acaso, essa pessoa ela tem uma habilidade plástica, mas poderia não ter. Se fosse eu, por exemplo, ia fazer uma florzinha daquelas bem simplesinhas, né? Porque eu não tenho essa habilidade plástica. Então, essa flor foi para um outro suporte. Isso é o que a gente chama de amplificação. Eu poderia, depois disso, dar um pedaço de argila para a pessoa continuar o seu trabalho. E essa flor poderia virar um vaso. Márcia, eu queria fazer uma flor, mas veio um vaso. Não tem o menor problema, né? A gente está aí circunambulando o nosso símbolo, né? Circunambular significa ir olhando por vários ângulos, por vários espaços. Então, é dessa maneira que é o trabalho arte-terapêutico de base junguiana, né? Só para vocês terem uma pequena ideia dele. E vou passar agora a fala para Denise, para falar sobre yoga. Obrigada, Márcia. Oi? Então, vamos lá de anterior. Yoga, o que significa a palavra yoga? Né? As pessoas até perguntam, yoga, enfim, yoga em português. Então, eu vou falar no feminino em português para ficar mais familiar. Yoga significa união, né? E é uma união de corpo, mente, espírito, emoções, né? O ser integral, né? Nós temos uma integralidade que às vezes fica fragmentada e a gente não se dá conta. Yoga é um caminho do autoconhecimento. E nesse ponto ele vai muito ao encontro da arte-terapia.
né, que pode potencializar esse mergulho em si mesmo, né? Então, é um convite ao restabelecimento de um equilíbrio corpo-mente, uma reconexão com a nossa própria essência, que às vezes também a gente não sabe onde está e qual é. Yoga poderia mudar, por favor, Márcia? Yoga utiliza de algumas ferramentas, né? Posturas, que às vezes a gente associa muito à acrobacia, né? Perna para cima, cabeça para baixo, não necessariamente é isso, né? Movimentos com o corpo, né? A respiração, aí já trabalhando uma parte mais energética, gestos com as mãos, afirmações, que vão começando a trazer para nós mesmos essa consciência daquilo que efetivamente a gente quer e afirma o que a gente deseja. Toda realização começa numa intenção. E aí vai, qual é a minha intenção? E aí eu afirmo isso. Relaxamento. Eu, sob base de tensão, eu não consigo efetivamente avançar, evoluir, e nem tampouco me perceber. É preciso relaxar. E a meditação, que a gente às vezes associa a uma reflexão ou um pensamento, mas que, na verdade, é exatamente o contrário, é um esvaziamento, para que a gente possa se tornar mais leve, havendo um espaço vazio em que a gente possa se enxergar, sem nenhuma contaminação de ambientes externos. Benefícios, podemos ir lá. São muitos os benefícios da prática de yoga, físico, emocional, mental. Dentre eles, eu vou listar alguns alongamentos, a musculatura e fortalecimento. Tem também a lubrificação e a mobilidade articular, e a gente, com o tempo, vamos lembrar que a gente vai perdendo, vai ressecando, né? Então, é preciso trabalhar essa lubrificação interna e também resgatar os movimentos que muitas vezes estão perdidos. Também, massageamento dos órgãos, que às vezes estão um pouco paralisados, até por falta de ação, e das glândulas, né? Liberação de padrões respiratórios repetitivos, às vezes as pessoas respiram muito rápido, de forma arritmada, e tem problemas crônicos, né? que vão tentar resolver com medicamento, e às vezes com exercícios respiratórios, você se reeduca, relembra como é respirar, porque a gente nasce sabendo, e a gente vai perdendo essa prática vital com o tempo, ou pelo menos natural, né? Na medida que a gente cria vícios. Melhora a concentração e a memória, melhora a qualidade de sono. Tudo são problemas que a gente vai vivendo. E, às vezes, não é só na pessoa de mais idade. Pessoas muito jovens já estão vivendo desses problemas, já estão sentindo esses problemas. Redução do estresse, sintomas associados ao estresse, ampliação da visão de si mesmo, do outro e do mundo. E aí a gente vai para yoga restaurativa, isso falando de yoga em linhas gerais, eu vou pedir para a Márcia trocar. A gente olha essa imagem, né? Uma pessoa, uma postura de acomodada, né? É uma modalidade terapêutica que busca chegar num relaxamento profundo, que é uma situação muito difícil e cada vez mais rara. Às vezes nem deitado, e às vezes mais difícil ainda, deitado. Quando a gente vai dormir, a gente consegue relaxar, porque a cabeça fica processando, aí vem tudo à mente. E aí afeta as nossas emoções, e a gente não consegue relaxar. E às vezes a gente até dorme, mas não descansa, porque não promove um relaxamento profundo. Então, a yoga restaurativa, ela é tida como uma modalidade terapêutica, embora toda a prática de yoga seja, mas essa efetivamente tem esse caráter porque busca, através do relaxamento profundo, você resgatar uma qualidade de saúde e de bem-estar. Tá? Vamos pular, por favor, o slide. Usando como? Como é que a gente atinge
esse estado, né? O uso de acessórios. O que são esses acessórios? Almofadas, cobertores. Quando fazíamos práticas em casa, online, travesseiro, aquilo que a gente tem, né? Tudo que possa acomodar melhor, às vezes blocos, faixas, né? Cadeira, o que é possível, né? Dentro do espaço, lógico, um espaço preparado para essa prática, a gente tem acessórios próprios, mas em casa a gente adapta, né? E esses acessórios buscam você conseguir estabilizar o seu corpo numa condição de firmeza, estabilidade, que promove segurança. É difícil relaxar se você não se sente seguro. Essa é a questão. É rara a situação em que a gente se sente plenamente seguro. Então, gera uma tensão, né? Vamos mudar o slide? Yoga restaurativa é para todos e todas. Por quê? Na busca de firmeza e estabilidade, é evidente que a gente vai adaptar a condição daquela pessoa. Aí eu não sento no chão, vou sentar numa cadeira. Aí eu não consigo abaixar a cabeça, eu vou apoiar a cabeça na cadeira. E eu vou conseguir abaixar. Eu vou conseguir, a partir dos acessórios, permanecer mais tempo numa postura que me aquieta a mente, que me acalma. E, às vezes, gera até um pouco de desconforto num primeiro momento, mas, pela permanência, o corpo vai cedendo. E a gente vai fazendo todas aquelas ações de liberação da musculatura, alongamento, mas de uma forma suave, quase que imperceptível, pela permanência, sem brigar consigo mesmo. E aí a gente muda o slide. Benefícios, né? Dentre aqueles já listados para a prática de yoga em geral, a gente tem a diminuição do estresse, da fadiga, distúrbios de sono, do medo, da ansiedade. É muito importante falar que a yoga restaurativa é muito indicada para pessoas que estão vivendo justamente a situação de um cuidador, que tem essa questão de um cansaço, uma fadiga, além da medida, né? É extrema, é além do corriqueiro, porque ultrapassa a nossa condição, tem esse efeito da surpresa e do novo, que a Márcia bem colocou logo no início, né? São situações novas, e todas as situações novas que a gente enfrenta geram um certo desafio, uma certa apreensão, né? Que nos estressa, de alguma forma, e que vai causando as suas consequências. Aí a gente entra eu acho que o próximo slide já vai fundir a yoga. Você Eu pode só passar, queria, mas... se você me permite, dizer que, gente, yoga restaurativa é a coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Eu fiz uma prática lá com a Denise, eu saí pisando em nuvens. Literalmente, eu me senti pisando em nuvens. Levei um tempo para conseguir. Estou aqui, planeta Terra, porque é tudo que existe bom na face da Terra. A gente olha essas imagens, por exemplo, essas pessoas deitadas, as pernas para cima, os olhos vendados, às vezes a gente coloca um pezinho nas mãos, acomoda a cabeça, alivia a cervical, ao levantar as pernas a gente alivia a coluna, que em geral fica muito cansado, né? E entra numa zona de conforto, vai pensar o que é isso, né? Como isso pode fazer efeito? Então, assim, o convite é para experimentar mesmo, porque, é como a Márcia falou, às vezes uma pessoa olha e vai dizer, que coisa mais, não faz nem sentido, faz todo se você experimenta. Né? É uma atividade que precisa ser vivenciada para você ter a percepção e conseguir atingir. E vou dizer, talvez não no primeiro momento, você tem que estar bem aberto, você consiga fazer essa entrega, mas na medida que você, como qualquer prática, você vá insistindo e trazendo isso como uma prática de regularidade, você não só
vai conseguir, no próximo encontro, relaxar mais, mas você vai conseguir levar essa experiência para o seu dia a dia, para momentos que você não está num ambiente tão preparado, e vai utilizar os recursos que você tem na sua casa para atingir aquele objetivo, porque você relembrou. E eu vou dizer, é lembrar de um caminho que a gente já traçou, mas que a gente esquece, porque a gente viveu outras experiências, seja de trauma, seja de fatos novos, seja de desafios. E, às vezes, até situações boas. Por exemplo, quando a gente vai para um emprego novo, né? E que a gente deseja tanto, quem é que não passou por uma situação dessa? Desejei tanto realizar aquele sonho, e quando vai realizar, você traz uma atenção para si, que, opa, como é que eu vou? E, às vezes, isso paralisa, e a gente nem aproveita o momento como poderia, pela situação de estar, opa, paralisado por uma emoção, uma realização que a gente deseja fazer já há muito tempo, ao atingir um objetivo. Então, é para ser vivenciado. E aí, no próximo slide, a gente fala dessa fusão, né? Por que unir a arte-terapia e yoga restaurativa? E aí eu diria, quando a Márcia me convidou, se eu não conseguia ver um trabalho ao cuidador, especificamente através da yoga ou da yoga restaurativa, eu via um casamento perfeito nessa fusão de atividades, porque a yoga restaurativa, que é o que a gente se propõe a trabalhar nos encontros previamente, vai preparar nesse esvaziamento. Sabe quando você chega, em geral a gente chega trazendo toda aquela bagagem que a gente carrega, e a gente precisa tirar esses pesos, esvaziar. E quando a gente esvazia, pode aflorar aquilo que a gente tem dentro através de uma manifestação artística, que o resultado pouco importa. O que aquele caminho, aquele percurso me levou de autoconhecimento, né? E o esvaziamento que me permite ver. É aquela imagem de eu ver meu pé, se eu estiver na praia, por exemplo, bem na beirinha. Quando a onda vem, eu não vejo meu pé. Mas quando ela serena e vai, ainda que tenha água, eu consigo enxergar. É preciso eu estar numa calmaria para poder enxergar o que está no fundo, o que está lá dentro. Na agitação, eu não enxergo. Então, é preciso chegar, desacelerar, para poder deixar aflorar aquilo que eu tenho dentro e que eu não enxergo. Não consigo ver. E está dentro de mim. E quantas pessoas passam por uma jornada de vida inteira sem se enxergar? E, às vezes, vivem uma vida que não seria a sua, se pudessem ter escolhido. Mas podem escolher. Mas é preciso entender quem sou eu. Né? Então, o próximo slide. Márcia, você gostaria de complementar alguma coisa nesse casamento de yoga e arte-terapia? Acho que você foi muito clara, Denise, né? E eu só gostaria de reforçar um ponto que você trouxe, que é fundamental, que é exatamente esse, na medida em que a gente aprende o caminho do relaxamento, do processo criativo que pode liberar aspectos internos nossos, a gente, quando está em casa, por exemplo, no hospital, ou seja lá onde for, vivendo um momento de tensão, trazer à memória, né, esse processo, a gente aprende recursos para utilizar, até no ônibus. Né? Estou cansada no ônibus. Se eu aprendi um exercício respiratório com você, lá na yoga, eu posso usar esse exercício e me acalmar naquele momento. Né? Então, assim, eu aprendi que quando eu desenho, eu consigo liberar coisas. Eu posso pegar uma folha de papel e desenhar no momento de tensão. Então, você ganha recurso, aprende recursos que vão ser muito úteis na sua casa, né? No seu dia a dia, quando você está lidando com as situações de estresse. Era só reforçar isso que eu achei que foi perfeito e acho que esse casamento vai dar certo, já deu. E o próximo slide? Deixa eu lá. Tá. Bom, então, cuidar se vai acontecer de forma presencial,
embora a gente esteja na era do online, por que presencial no primeiro momento, né? Essa é a nossa experiência piloto, né? Que a gente tem muita expectativa de que seja uma ótima jornada, mas o presencial é importante até para que o cuidador saia do ambiente em que ele fica a maior parte do tempo, né? Às vezes, o cuidador sai de casa para fazer uma compra, um remédio, um material de higiene, né? Um alimento, enfim, alguma coisa para atender o seu ente querido, as necessidades da casa, mas não sai para se cuidar. Então, é um convite a essa saída. Serão encontros semanais, de até 8 participantes. O espaço será no espaço ponto 1, depois vocês vão ver uma imagem, mas o espaço comporta mais pessoas, mas a gente quer restringir a 8 para poder dar uma atenção bem específica a cada participante, no mínimo 4, naturalmente, né? Nós temos que estabelecer um limite mínimo, já que estabelecemos um limite máximo, um limite mínimo. Será nas quintas-feiras, um horário também convidativo, que é das 2h30 às 16h30, ou seja, não interfere na parte da manhã, que, em geral, é uma parte um pouco mais trabalhosa para quem está nos cuidados, a hora do almoço também, e tem tão pouco a janta, né? Então, fica bem no meinho da tarde. Se alguém tiver essa oportunidade, o Espaço Ponto 1 fica num lugar muito próximo por exemplo, Pão e Companhia, que dá para tomar um cafezinho depois, ainda esticar um pouco esse encontro, às vezes com outros participantes, ou ficar um pouquinho depois da hora, até conversando com a gente, mas, de qualquer maneira, procuramos escolher um horário que adeque à realidade de um cuidador. O início serão 12 encontros, tá? Isso vai seguir uma sequência, né? Tem um princípio, o meio não tem fim. Eu diria que não tem fim, mas tem uma sequência programada, e aí esses 12 encontros tentam visar, abranger esse processo de assimilação de novos hábitos, de bem-estar, de autocuidado, e começará no dia 22 de setembro. Interessante que 22 de setembro começa a primavera, né? E a primavera é a estação de princípio de tudo, né? Quando a gente faz aniversário, a gente comemora uma nova primavera, independente do mês que a gente nasce ou da estação que a gente nasce, né? Então, a gente traz também esse princípio, é a primavera, a primeira primavera do cuidar-se, e, quem sabe, assim desejamos, a primeira primavera dos seus participantes. Tá? E dia 8, encerra dia 8, que aí a Márcia teve uma lembrança que eu queria que ela compartilhasse, dia 8 de dezembro, também é um dia muito especial. Eu lembrei que dia 8 de dezembro, independente de religião, porque nós falamos muito do sagrado, né? É o dia de Nossa Senhora da Conceição, que representa, é o arquétipo da grande mãe, né? E a grande mãe, ela é importante na vida de todos nós. Ela nos dá colo, ela nos nutre, né? A grande mãe terra nos enraiza. Então, coincidentemente, ou não coincidentemente, porque eu não acredito em coincidências, né? A gente acredita em sincronicidade, né, junguianos aqui presentes. Nós estamos assim encerrando esse projeto piloto, porque nós quisemos fazer realmente um projeto piloto para ver como as coisas funcionam, como elas acontecem, fazer os ajustes necessários, né? E partir para novos projetos. Então, esse de 12 encontros é para a gente realmente é o tempo mínimo para a gente poder ter uma terapia focal breve, né? Dentro do processo terapêutico, seria um tempo mínimo para essa terapia focal breve, e fazer aí esse casamento de yoga com arte-terapia. Aí posso passar, né, Denise? Pode, por favor. Aí é o Espaço Ponto 1, né? A gente tem um espaço em que vai acomodar bem os 8 participantes, é um espaço silencioso, reservado, e isso é importante, porque, às vezes, dentro de casa, a gente
sofre interrupções, né? Seja pelo ente que a gente está cuidando, seja por um cuidador, seja pelo telefone, seja, às vezes, por outro morador da casa, ou, às vezes, até por um bichinho de estimação, né? Então, é importante você estar num lugar em que você possa estar inteiro, né? Sem interferência de terceiros. Tá? E, como eu falei, é muito perto do metrô, eu não sei se as pessoas aqui moram na Tijuca ou que conhecem a Tijuca, a gente está bem entre a Estação Uruguai e Sãs Penha. No prédio tem estacionamento rotativo. Tá? Então, também é fácil chegar de metrô, é fácil de chegar de carro, porque você pode estacionar sem se preocupar em onde eu vou estacionar. E para moradores da Tijuca, eventualmente, até é fácil chegar a pé, né? Porque é na Conde de Bonfim, também bem fácil. Vamos ver o outro slide. E aí, qual é o investimento, né? O investimento pode ser feito em 3 vezes, 3 parcelas de R$ 380, a primeira na inscrição e o agendamento, né? Fazer agendamento por transferência bancária ou PIX até o dia 15 de outubro e até o dia 15 de novembro. E se a pessoa quiser antecipar o pagamento para a data de inscrição, tem um desconto de 5%, o valor fica R$ 1.080. Esse investimento inclui não só o espaço e, enfim, aquilo que a gente vai exercitar, mas todo o material. A arte-terapia exige o material. O material da yoga vai ficar lá. É um material que é usado, mas ele é reusado. Mas o material da arte-terapia, não, é um material que é individual e que vai ser proporcionado e oferecido pelo projeto, né? Eventualmente, até alguma coisa que você leve para casa também vai ser proporcionado para que você não precise buscar, né? Quer dizer, a Márcia sabe exatamente o que é melhor para ser usado, né? Então, está incluído esse material também. Aí tem o telefone do Espaço.on, que eu acho que a maioria foi contactado, né, convidado para esse encontro através desse telefone, mas se alguém não tiver, é só anotar ou nos procurar pelo meu pessoal ou da Márcia, e a gente vai também pode trazer algum esclarecimento. Márcia, eu acho que podia, se as pessoas quiserem anotar, e depois tirar o slide para a gente abrir a tela. Sim, eu vou fazer isso. Estou esperando, porque estou vendo gente anotando. Achei que estava anotando aí as informações. Aí eu estou dando um tempinho. Eu vou aproveitar só esses minutinhos enquanto vocês anotam e assim, pedir a vocês, né? O ator Sérgio Brito, ele dizia o seguinte, ao final das peças dele: se vocês gostaram, convidem os amigos, se não gostaram, convidem os inimigos. Eu não diria isso, é porque eu me lembrei dele, mas a gente, às vezes, não tem um interesse próprio nesse momento, por alguma razão, mas pode conhecer alguém que esteja vivendo uma situação para quem o projeto seja bom, né? Então, a gente pede a vocês que sejam assim divulgadores desse trabalho, que só vai começar no dia 22, então ainda temos 15 dias, né? Para essa divulgação, para que vocês nos ajudem nela, né? Porque cada um de vocês pode ser multiplicador desse projeto que, de verdade, está assim, num valor bem acessível para que as pessoas possam fazer, até porque a gente entende que, principalmente quando as pessoas estão cuidando de pessoas que precisam de fralda, de medicamento, a despesa é muito grande, né? Então, a gente procurou também pensar nisso na hora de estabelecer os valores. Vou passar aqui, né, que é o nosso obrigado, aguardamos vocês, e vou encerrar para a gente poder ver aqui todo mundo, né? Para a gente poder se ver a todos. Pronto, foi. Muito obrigada da minha parte, gostei muito. E vou passar para amigas que necessitem nesse momento, né? E não só necessitando
desse auxílio ou qualquer coisa, mas foi uma palestra muito boa. É a primeira vez que eu participo de um chat. Gostei demais. Que Gostei linda! muito, Parabéns, Noeli! Parabéns. É a primeira vez na minha vida. É possível, né, dona Noeli? É verdade, possível. É É verdade. possível. Olha, a Eu mamãe agradeço não muito a conseguiu, vocês. viu? A mamãe não conseguiu. Não, que pena. Que Mas eu pena. estou gravando, ela vai É assistir. muito legal, muito divertido. Gostei. Apesar de ter ficado de mudinho o tempo todo, mas eu estava me deliciando com isso. Tá bom? Bom, obrigada, dona Noeli. Obrigada eu, viu? Agradeço em nome do meu filho também, que hoje em dia eu cuido dele e ele cuida de mim. Aqui em casa é assim. Que Tá bom, né? querido? É, Coisa boa. é o meu anjo da guarda agora. É o que mora comigo, que eu sou viúva, né, há muitos anos já, desde 2011, e os outros 2 filhos moram fora, ficam mais ausentes, então ele mora comigo e a gente se cuidamos. Tá bom? Obrigada, dona Noeli, pela presença. Obrigada Muito feliz em lhe ver por aí dessa forma. Eu conheço a Dona Noeli. Dona Noeli foi minha vizinha. Agora eu não moro mais no prédio que ela mora, mas eu a visitei recentemente. É isso aí. Muito obrigada, Dê. Agradeço demais. Imagina, obrigada pela presença. Obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Uma honra ter a senhora aqui. A honra é minha. A honra é minha. Que isso, a honra é minha. Eunice levantou a mãozinha. Então, Márcia, quero te agradecer pelo convite. Eu amei, entendeu? Eu fiz yoga há muito tempo e eu estava querendo realmente retornar a fazer yoga. Achei assim, super interessante a proposta. Vou pensar, porque eu tenho um compromisso às quintas-feiras. Se eu conseguir trocar de dia, eu com certeza vou entrar nesse projeto que eu acho assim, sensacional. Eu vou estar divulgando, tá? Porque eu conheço muitas pessoas que estão dentro dessa proposta aí de vocês, que se dão e não se cuidam, né? Então, vou estar divulgando. Quero agradecer também a Denise, que eu passei a conhecê-la agora, foi um prazer, adorei, tá? A tua proposta também, tá? E, assim, eu vou ter que sair, porque eu vou fazer um atendimento agora, às 4h10, já está em cima da hora. Mas, assim, gente, amei de paixão, tá? E vou pensar nisso aí, ó, que eu acho que eu vou querer. Tá bom, Bom, Eunice. seja Eu te agradeço bem-vinda. muito a presença. Muito Foi um prazer obrigada. conhecer a todas, viu? Eunice foi minha aluna da pós-graduação de arte-terapia. Legal. Maravilha. Obrigada, querida. Obrigada, Não, eu que Estamos agradeço. Tomara que você consiga trocar e esteja conosco. Vai ser um prazer. Eu vou, amanhã mesmo já vou ver isso, tá bom? Tá bom. Ó, Beijo. abraço. Tchau. Eunice, se você quiser o vídeo, eu passo para você. Você entra naquele contato espaço.on, eu vou, acabando o encontro, eu vou gravar no YouTube, aí vira um linkzinho. Aí é só mandar o link, vai pelo WhatsApp, e aí você pode, eventualmente, alguma pessoa que você queira apresentar, enfim, tá bom? Isso vale para todos, tá bom? Eu te agradeço, tá? Gente, tchau. Tchau. Então, Cristiane usou a mãozinha eletrônica. Aprendendo, né? Eu quero agradecer, o projeto está lindo. Eu espero que vocês tenham uma boa caminhada aí nesse percurso. Quem sabe, né? Em algum momento eu participe também. Quinta-feira não vai dar, mas em outro momento, quem sabe, né? Amei essa junção de vocês, acho que vai ser ótimo. Quando a Denise falou corpo, mente, espírito, né? E juntar a materialidade aí, vai ser fantástico. Sem dúvida. Parabéns, Márcia, parabéns, Denise. Obrigada, Cris, Vou divulgar. querida. Cris Tá também bom? foi minha aluna e hoje em dia é uma colega muito especial, com quem eu divido estudos, saberes, né, descobertas. Sabores e saberes. Sabores e saberes, exatamente. Se tornou assim uma parceirona. Obrigada por ter vindo, querida. Obrigada.
Lucília. Sou eu. Foi até uma amiga minha do Instituto Zen Câncer que me passou a proposta, né? Eu sou arteterapeuta em formação e eu estou na fase de começar o estágio. Então, para mim, pegar esse compromisso agora, eu adoraria, né, participar desse projeto aí de vocês. Tá? Quero dar parabéns para vocês pela proposta, achei muito interessante. Eu sou praticante de yoga também, e a minha professora também, de vez em quando, vem com umas materialidades, e eu acho muito interessante essa junção. Parabéns, tá? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Lucila. Bom te Qualquer ver, dia né? eu passo para conhecer o espaço pessoalmente. Tá Você bom? mora na Tijuca? Eu moro e faço ginástica aí pertinho, no outro espaço. Faço pilates, perto do Banco do Brasil ali, da agência. A gente está bem pertinho do Banco do Brasil. Pertinho, e frequentava o Venha Conosco, que é ali atrás, né? A Márcia é amiga da Vera, né? Que é coordenadora do espaço lá. A gente se conheceu lá. De Sou Colagem, né? Cursos de Sou Colagem lá. A Vera. É isso. O mundo é pequeno, a gente vai se... Quando eu vi seu nome, e essa junção mesmo da yoga com a arte-terapia, né, que eu já tenho pensado também, de convidar o pessoal para o estágio. Vamos ver como é que vai rolar. E a yoga restaurativa é maravilhosa. Tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Um adeus, então, para vocês. Muito obrigada. Beijo, dona Obrigada, Luí. Bom lhe ver. Adorei participar, tá bom? Muito obrigada. Tchau, querida. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa, quer alguma informação, algo que a gente não tenha falado? Lourdes, por favor. Sim, Gente, eu estou em Teresópolis. Eu achei muito bacana a proposta de vocês. Adoraria participar, mas, dada a distância, é meio complicado, né? Então, minha pergunta é: vocês vão pensar em alguma coisa para se fazer remotamente? Eu sei que em matéria de arte-terapia é complicado a gente... Não é, não. Não é, não. A pandemia nos ensinou a trabalhar com arte-terapia online. Que ótimo! Foi o lado positivo, né? Antes eu dizia assim, como? Nem pensar terapia online. Eu era preconceituosa. Nem terapia que não fosse... Qualquer tipo de terapia, eu dizia, online, não acredito nisso, isso não pode acontecer. Mas, gente, eu tive que dar a mão à palmatória, acontece... Com certeza, eu vivo isso. Muito legal. Eu trabalhei durante 2 anos de pandemia, atendendo meus clientes online. Foi um aprendizado, né? Eu tive assim, uma sorte muito grande, porque a maior parte dos meus clientes são arteterapeutas, então eles tinham muito material em casa. Mas os que não eram, a gente aprendeu o quê? A ser criativo. Então, a gente fazia tinta com pó de café, né? A gente fazia tinta com temperos, a gente trabalhava com coisas que a gente jamais imaginou que fosse trabalhar. E funciona. E a gente, sim, a gente já está pensando no online, né, Denise? É que a gente está querendo primeiro viver essa experiência, fazer os acertos que a gente considerar necessários e depois trazer para o online, Lourdes, para poder atingir outras pessoas que não são do Rio, claro. Isso. Ótima pergunta, Lourdes. Muito obrigada. Teve uma outra pessoa também que falou isso. Eu acho que ela já saiu. Não. A gente tem algumas colocações aqui no chat. A Lourdes falando, que mora em Teresópolis. Adriana Valim, eu acho que ela já saiu. Ela também falou que não mora no Rio, né? Isso. Lucila começou na pandemia, né? O curso. Eu só fiz um mês presencial e depois foi tudo online. Eu faço yoga online, faço exercício de ginástica online, eu faço tudo online. Estou mais do que acostumada, gente. As pessoas falam, não consigo. Eu falei, gente,
eu me acostumei, foi a melhor coisa que existiu, né? O online, né? Que a gente preso dentro de casa, eu ainda cuidava da minha sogra aqui, imagina. Foi um bálsamo. Beatriz quer falar alguma coisa, né, Beatriz? Abre o áudio, abre o áudio. Vê se você consegue abrir para ela, Denise. Foi ela que fechou, ela tem que abrir. Não fui eu que fechei, não. Beatriz, tem um microfonezinho no canto inferior esquerdo. Não. Bia, passa o ponteiro do mouse que você vê o microfone. Bia, minha Não amiga. estamos te ouvindo. A gente Ela não tem que está tocar ouvindo. na tela. A gente não está te ouvindo. Eu acho que ela está no Bia. celular, né? Você tem que tocar a tela, tem que tocar na tela do celular para aparecer. Mas ela chegou a falar. Eu escutei a voz dela um momento. Abriu, Agora, abriu. isso. Abriu. Agora acertei. É que no celular é mais difícil mesmo. Mas eu cheguei atrasada, né, também, mas e também tive várias interferências domésticas, né, a gente estando em casa é sempre assim, né? E tive que sair, atender uma pessoa na porta, enfim. Aí, primeiro eu queria saber se vocês gravaram isso tudo e eu posso ver de novo, porque eu gostaria de ver o que eu não consegui ver, tá bom? E eu ia fazer essa mesma pergunta que a Lourdes fez, porque eu também estou morando em Miguel Pereira, e então, se tivesse alguma coisa online, seria ótimo também para mim. Eu também trabalho com arte, tudo, e a pandemia me deixou um pouco inerte, então eu estou assim, em busca de coisas que me toquem novamente para retomar meu trabalho e tudo, e eu fiquei achando que isso podia ser uma boa contribuição para mim, entendeu? A gente passa, né? A gravação. Sim, mas o trabalho online vocês não têm ainda, pelo que vocês falaram. Ainda não, vamos ainda. A gente tem a intenção de fazer essa primeira experiência presencial, até por conta do que a gente falou, né? Talvez eu vi que você saía e entrava, né? Não viu? Pois é. Eu vi, eu ia te aceitando, né? Aí eu falei, será que é outra Beatriz ou é a mesma? Porque a gente não vê quando cai, mas quando pede para entrar, a gente vê. O que acontece? Sim. A gente gostaria muito de experimentar esse projeto piloto presencialmente. Primeiro, porque, para quem está aqui no Rio, né, lógico que acaba restringindo ao público do Rio de Janeiro, né? E só aqui a gente tem um universo de pessoas que estão fora, né? Tem essa propriedade, né? Ou esse plus na prática, na atividade, que é sair de casa. Muitas pessoas estão com medo, é o que a Márcia fala. Pessoas que antes faziam arte-terapia presencial estão optando fazer arte-terapia online e ficaram no online. A prática de yoga eu já sinto um pouco diferente. Muitas pessoas que foram para a prática online não aguentam mais online, né? Porque aí tem um trabalho um pouco mais físico, né? E, às vezes, você em casa fica difícil, né? Mesmo para quem está acompanhando, dá a mesma assistência, sem contar que dentro de casa sempre tem essas interferências, né? De campainha, de uma situação, principalmente esse público de cuidadores familiares, sempre tem alguém chamando. Alguém, de um jeito, vai estar chamando. Alguém. E se você não sair, você vai efetivamente ter o seu trabalho, né, pessoal muito prejudicado. Então, por conta disso, a gente fez essa opção. Pensar em abrir, é lógico que abre para um público maior, que está fora, e às vezes fora do estado até, né? E fora até do país. Né? Você, às vezes, tem pessoas que não estão nem no Brasil praticando atividades diversas. Então, é um caso a se pensar assim,
não sei se talvez para essa primeira jornada, né? Quem sabe a gente Bom, conseguir. eu vou estar no aguardo. Tá, deixa seu contato. Denise, tem o contato de Beatriz? É Devo ter. importante a gente ter os Beatriz, contatos, né? você fez contato, deixa eu ver aqui, eu acho que sim. Beatriz. Beatriz, você mora onde, Miguel Pereira, Beatriz? Que lugar? Moro em Barão de Javari. Ah, tá certo. Eu tenho casa em Miguel Pereira, Beatriz. Olha Jura? só. Juro. Bom, então vem fazer esse trabalho aqui. Quem sabe, né? A gente não faz uma sucursal em Miguel Pereira. Não é? Pois é, a cidade está mudando muito, está crescendo muito. A cidade está crescendo muito, com certeza. Pois é. Aí já Que fica bom. mais perto de Teresópolis. Então. Fica mesmo, né, Vamos Lu? juntar o pessoal da Serra. Não é? Vamos fazer aí o grupo da Serra. É, isso mesmo. Olha, eu peço licença a vocês, não vou fechar a sala, mas eu vou encerrar a gravação, né? Convidando as pessoas, se tiverem dúvidas, as pessoas que vierem assistir esse vídeo. Você já me localizou, por favor? Eu tenho o seu contato, está como Bia. Tá. Bia. Isso, tá bom. Sabendo que para adquirir, bom, quem acessar essa gravação vai poder assistir todo esse encontro, mas também, se houver alguma outra dúvida, é só entrar em contato com o telefone do Espaço.on, que eu atendo, Denise, e também quem tiver o contato direto da Márcia, do privado da Márcia, contato, e a gente está aberto, as atividades começam só dia 22, então a gente tem 2 semanas aí para conhecer o grupo que vai começar essa jornada junto. Tá bom? Eu vou só desligar a gravação. Não, eu acho que a gente já pode finalizar, sim, já está. Para mim, já falei o que eu precisava. Né? Por mim também. Então.